Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje está na tela, é a Home, que foi pedida pelo inscrito Thomas Klein, sobrenome gourmet, hein Thomas? Você também está no board da Via, tá? Ele fala, olá, fala sobre Home 3, a nossa VEG de custo baixo, tá? Muito obrigado, beleza Thomas, vamos lá falar sobre a Home 3, eu já cheguei a postar 1 ou 2 vídeos aqui que era no ciclo bom, né, de inflação ainda subindo, mais baixa, e taxa de juros lá embaixinho, tá? A Home foi uma nova VEG, né? Por acho que, não sei se um semestre, mas chegou a muito próximo de um semestre aí durante o ano de 2020, final e começo de 2021. Tá? Então a Home, pessoal, vai ser o papo de hoje. Vou extrair aqui algumas informações do site Fundamentei, ela que atua com máquinas de torneamento, usinagem, mandrilhadoras, processamento de plástico e ferro fundido. Tá em diversas indústrias, tá? Lógico que não tem a capilaridade e a complexidade de uma indústria como a VEG, tá? Em termos de gama de produtos e setores que atua, tá? Mas a Home sim, uma empresa enxuta, muito bem gerida, aí, pelo menos na contabilidade interessante, do interior paulista de Santa Bárbara do Oeste, terra do técnico Zé Boquinha, né? E bom, vamos lá, quais são aqui os insights que eu quero trazer para você. Thomas, eu que estou de férias no litoral, mas sempre vou fazer vídeo para vocês todos os dias, então comentem pessoal, estou separando os comentários para fazer conteúdo para vocês, tá? E se você acha bacana o conteúdo lá no final, deixa o seu like, ativa os sininhos que tem vídeo todo dia, tá? Então vamos lá, empresa cíclica, acho que é o ponto 1, né? A gente olha pela margem, então eu trouxe uma margem aqui de 2018 para frente. A gente percebe que ciclo de Selic, ciclo de crescimento expansivo internacional também ajuda, tá? Também ajuda. Então é uma empresa que consegue repassar a inflação, não muito, pessoal, não muito. Tá? Ela é mais sensível a crescimento, tá? E também sensível a juros, tá certo? Como toda indústria que demanda aí forte investimento, tá? Assim que nós tivemos uma Selic, a dívida caindo, ela conseguiu aumentar a sua margem em um processo inflacionário, quando tinha ainda bastante inventário, conseguiu repassar a inflação, tá? Fabricou com baixa inflação e baixa Selic, vendeu, tá? com alta inflação, conseguiu ali se adaptar a isso por um tempo, até acabar os estoques e começar a construir com Selic alta, fabricar com Selic alta, com custo alto e também com inflação alta. E aí a gente vai naturalmente observar que os anos de 2020 e 2021 foram um pico da sua margem, certo? 17%, 18%, 2020, 2021, 2019, 2020, tá? Depois 2021, que já começamos a subir a inflação, bum, toma, já começa a ter a queda dessa margem, tá? Então não é uma empresa que vai ter uma estabilidade de margens, mas a gente consegue perceber, tá, que os 2 dígitos estão presentes, tá? Esse ano de 2022 já é pior que 2021, tá? E a gente tende a ter uma manutenção aí de 2023 ser igual ou um pouquinho pior do que 2022. Não vejo um processo de expansão para o index ainda, tá? Para o setor industrial ainda, tá? Pode ser que o próximo corte de juros e também uma estabilização a patamares menores ou menor do câmbio ajude a indústria, tá? Porque a indústria importa muito, não necessariamente exporta, tá? No caso da Home aqui é um jogo bem truncado entre exportação e importação, mas o maquinário, boa parte é importado. Então depende de um câmbio um pouco mais equilibrado, vamos por aí 4,30, 4,50 por ali, e uma Selic em queda, e uma inflação controlada, aquele breve período que nós tivemos aí de 2020 pós-pandemia, tá? Foi o melhor para o setor, para a indústria. Vocês perceberam que diversas indústrias aí conseguiram ir muito bem, tá? Coisa que a gente não via há um bom tempo. Então esse pico de alta do ativo, pessoal, está muito correlacionado à expectativa macro, tá? A expectativa macro, mas o processo interessante já vinha de 2016 para cá. O que aconteceu em 2016 para cá, pessoal? Corte de imposto, tá? Então 2016 foi fundo, assim como a bolsa como um todo, mas a empresa começou a subir de margem e de produtividade devido ao corte de Selic, tá? Mesmo com o dólar forte e subindo no período, o começo aqui foi de um dólar a 3,80, 3,70 e Selic abaixo de 2 dígitos, já em 2017 e 2018. Tá? Então esse cenário, pessoal, não deve retornar tão fácil em 2023, de corte de Selic e de controle do dólar. Tá? O controle do dólar já está. Né? Apesar de patamar mais alto, o dólar fica ali batendo cabeça entre 5,30 e 5,10. Tá? O que eu acho que vai acontecer em 2023 é esse dólar perder os 5. Dólar perdendo 5, tá? Mas a Selic ainda não,
a gente tende a ter um semestre ainda sofrido, tá? De tendência ainda de queda barra lateralização, principalmente para small caps, industriais tem ali um pouco mais de dificuldade, mas a partir do momento que a gente começa a cortar juros, voltamos para 2016. Tá? Voltamos para 2016. Só não acho que a gente vai ter isso no primeiro semestre. Tá? A gente vai depender muito de como vai ser a nossa inflação após mais uma PEC, após começo de 2023. A tendência que eu tenho e o cenário que eu tenho é de estabilização das quedas, mas ainda com viés para a home, para a indústria, para o index. Como o index não caiu tanto quanto o Icon e o Imob, eu vejo o seguinte: o index em 2023 ainda é queda, tá? O Imob e o Icon ele é mais lateral, talvez uma queda ainda, mas uma queda bem menor, tá? Ou lateralização para o Icon e para o Imob. Já para o index, queda. Então, como a maior parte das ações que compõem esses três índices são small caps, pessoal, a gente deve ter o índice small cap ainda sofrendo, tá? Mas mais sofrimento para o index. Seria ali o index e o IMAT, tá? As grandes quedas para o ano que vem. Vai depender muito de como vai estar as commodities, tá? E o index não tem muita força, tá? Acho difícil nenhum analista está projetando crescimento econômico robusto para o Brasil, ou pelo menos maior do que foi 2022 e 2021. Tá? Então a gente deve ter baixo crescimento, inflação ainda alta e Selic nas alturas. Péssimo para o setor industrial. Péssimo. Tá? A WEG é uma empresa que tem utilidade pública como grande cliente, energia elétrica, né? Empresa de energia elétrica, então ela deve conseguir ser um pouco mais, tá? Resiliente, além de ter bastante receita em dólar. Tá? Deve ser mais resiliente. Uma Klabin, uma Suzano, mesma coisa. Agora, a Home, pessoal, vai ser um pouco mais difícil. Shoes vai ser um pouco mais difícil. Tá? Bom, com esse cenário em mente, pessoal, eu só quis dizer então um pouquinho sobre a Ciclid ser uma empresa cíclica, então esperem diminuição de dividendo, como já está aqui o sinal dando. Então o pico ali de 2020, 2021 não deve se repetir em 2023, tampouco em 2022, tá? Mas é uma empresa que tem baixa alavancagem, tá? Baixíssima alavancagem, tá? Dívida controlada, então margem ainda de 2 dígitos e lucrativa. Tá? É só um ciclo de emagrecimento aí dos números da companhia. Beleza, pessoal? Nos preços, só para terminar aqui, então, deixa eu só voltar aqui, Thomas. Vamos lá, nos preços, né, eu tenho para o curtíssimo prazo, a gente ficaria aqui com 16,28 resistência, 13,44 suporte, tá? Mas muito provavelmente que em 2023 a gente retome aqui, tá? Retome os 11,4, 10,37, tá? E sinceramente para o index eu tenho mais uma pernada de queda, tá? Então já vou colocar aqui para você o 8,8 e o 5,84, tá? Que seria retornar os preços de metade ali da queda de 2020, mas ainda assim, ó, quem começou lá em 2020 no pico, tá mais ou menos nessa faixa de preço aqui, Thomas, tá? Só para você ter uma noção, faixa de preço dos 11 a 10,30, tá? Eu acredito que os preços podem retornar até os 8,8, tá? E quiçá os 5,84, tá? Que não é mínima de 2020, tá? Mas eu creio sim que o cenário macro ele tende a piorar em relação a 2020 para o ativo, tá? Porque 2020, já no meio de 2020 tivemos corte de Selic, tá? E muito auxílio, tá? Muito crescimento aqui. Então, para mim, é natural essas companhias, principalmente o index, retornar a 2020. Tá? Vou colocar para você aqui uma projeção. Tá? Vou lá para o gráfico semanal. Vamos supor que a Home tenha feito topo. Tá? Tenha feito topo. Eu vou agora projetar mais uma pernada de queda. 5,17. Tá? 5,17. Tá? Seria ali 5,17. Se a Home romper máxima, eu vou subindo aqui, ó, tá? Para reprojetar. Mas é uma pernada, é uma primeira patada dos ursos que eu acho bem factível para o index, para o índice de referência, tá? O Industrials, tomar mais uma pancada. Eu acho normal. Acharia normal. Tá? O VWAP fazendo resistência. Tá? Então um reteste aqui do VWAP para mim é oportunidade de venda. E o comprador pode ter um solavanco para cima pós-PEC, como o mercado já respondeu isso
aqui pós-precatórios, tá? E depois pós, aqui que é a pernada atual, né? Pós julho de 2022, pós-PEC eleitoral, e outubro, novembro, precatórios, 2021 para 2022. Então acho que a gente pode ter mais um solavanco pós-PEC? Sim, tá na iminência, tá? Mas rompeu, é hora de vender. Minha opinião, não vai sustentar pós-rally natalino alta. Beleza? É isso. Um grande abraço, espero ter ajudado você. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.